Família Real Zulu elege novo monarca. A Argentina pode ter descendente inca como monarca. Um reino afro bem perto do Brasil. O soberano da nação Zulu, monarquia subnacional da África do Sul, rei Goodwill Zwelithini Kabeko Zulu, faleceu no último dia 12 de março, encerrando assim o terceiro mais longo reinado da Terra atualmente, atrás apenas da rainha Elizabeth II do Reino Unido e do sultão Hassan al-Bolkiah do Brunei. Ao contrário do que geralmente se espera de uma monarquia nesta situação, a sucessão deste reino permaneceu incerta desde então. Isto porque, embora a nação Zulu não seja necessariamente uma monarquia eletiva, também não tem uma linha de sucessão definida por lei como nas monarquias hereditárias, especialmente europeias, sendo o sucessor o príncipe que for indicado pelo monarca entre os elegíveis, e consideram-se elegíveis os filhos mais velhos de suas 7 primeiras esposas. No entanto, Sua Majestade faleceu antes de fazer a nomeação do seu sucessor. Quando não há um sucessor indicado, cabe à família real Zulu eleger o próximo monarca. Após o falecimento do último monarca, na quarta-feira subsequente, os advogados leram seu testamento diante da presença de 200 membros da realeza Zulu, e embora neste documento não constasse a indicação de seu sucessor, além da divisão de seus bens, cerca de 80 milhões de dólares, em partes iguais para todos os seus herdeiros, Sua Majestade deixou manifesta sua vontade de que até a eleição do seu sucessor, sua terceira esposa, a rainha Mantfombi Dlamini, assumisse a regência do reino. Desde que comecei a tratar da realeza Zulu e sua sucessão aqui neste canal, também tenho falado que, após o assassinato no ano passado do príncipe Letuktula Zulu, o filho mais velho de Zwelithini e franco favorito à sucessão até então, seu filho mais velho com a rainha Mantfombi Dlamini passava a ser o mais cotado para a sucessão. Ocorre que na última quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, faleceu também a rainha regente Mantfombi Dlamini, a terceira esposa do falecido rei, amada e respeitada por todo o seu povo e que fora por este designada como grande esposa. A rainha Mantfombi é filha do rei Sobhuza II do antigo reino da Suazilândia, hoje Eswatini, e portanto irmã de seu monarca atual, o rei Mswati III. E após o seu funeral, na noite desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, seus advogados leram seu testamento, no qual dizia, abre aspas, por meio deste designo meu filho, Msuzulu Zulu, como meu sucessor ao trono, fecha aspas. A leitura foi transmitida ao vivo pela TV sul-africana e desde então, o príncipe herdeiro vem sendo referido e saudado como o novo rei da nação Zulu. No entanto, vale ressaltar que, como a rainha o designou como seu sucessor e não sucessor do rei, na prática isto significa que o príncipe, que vinha cursando estudos internacionais em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, assumirá a regência do reino durante o interregno até que se complete o período de luto pelo falecido rei, e não como novo Ngoyama, o monarca da nação Zulu. No momento do anúncio, outro príncipe, Tokusani Zulu, se levantou para desafiá-lo pela sucessão ao trono, fazendo com que seus seguranças o retirassem do local, escoltado também pela polícia local. No entanto, apesar de haverem disputas judiciais quanto ao testamento do falecido rei, especialmente no que se refere à partilha dos bens, Tokusani Zulu não teve o apoio esperado da parte da família real. Vale destacar, porém, que segundo o príncipe Mangosuthu Buthelezi, primeiro-ministro tradicional da nação Zulu, mais de 90% da família real apoia o atual regente para a sucessão. Outra contestação feita à sua postulação é o fato de este não ser casado, um pré-requisito na tradição Zulu para a ascensão ao trono, mas em sua defesa alegam que também o fundador da nação, o rei guerreiro Shaka Zulu, não era casado quando foi coroado. A nação Zulu é herdeira do implacável povo africano que, sob o comando do rei guerreiro Shaka Zulu, seu fundador,
e impôs a maior derrota da história ao exército colonial britânico na Batalha de San Luana em 22 de janeiro de 1879, quando o exército Zulu, armado apenas com lanças e escudos de couro, matou mais de 1.000 soldados britânicos em um único dia. A nação permaneceu como um protetorado britânico semi-independente até ser fundida com a província sul-africana de Natal, dando origem à atual província de KwaZulu-Natal em 1994. Como resultado desta fusão, o papel de chefe de estado do monarca Zulu passou à nova província de KwaZulu-Natal, na qual desempenha constitucionalmente papéis cerimoniais de estado, como a abertura do parlamento provincial, assim como em monarquias parlamentares europeias atuais, além de administrar as questões internas de seu povo. Mais de 10 milhões de Zulus, cerca de 1/5 da população sul-africana, enquanto a chefia de governo da província-reino é exercida por um primeiro-ministro, o que dá à monarquia Zulu um status privilegiado, além das outras monarquias subnacionais, oficialmente reconhecidas pela cláusula de liderança tradicional da Constituição da República Sul-Africana como reinos tradicionais. Como não há uma lei escrita suficientemente clara para disciplinar a sucessão no trono Zulu, na prática podemos dizer que se torna rei aquele que consegue se afirmar como rei, e tudo indica que o primogênito da falecida rainha regente terá força para fazê-lo. Caso o agora regente Umsuzulu Zulu venha a ser coroado, sendo este filho da falecida rainha Mantfombi Dlamini e sobrinho do rei Mswati III do reino de Eswatini, isto colocará a família real Dlamini como soberana de duas nações, uma monarquia subnacional e outra plenamente soberana, tornando esta, se não há, uma das mais importantes famílias reais do continente africano. A despeito dos vários movimentos em torno da restauração monárquica, como no caso do Brasil, ou mesmo de instauração do regime monárquico, uma coisa é certa: a Argentina, país que nasceu como uma república, hoje tem 2 monarcas coroados, sendo um deles chefe de estado da única monarquia oficialmente reconhecida na América do Sul. Isso porque são argentinos, o Papa Francisco, soberano do pequeno estado do Vaticano, e a rainha Máxima Zorraguieta, esposa do rei William Alexander, portanto, rainha consorte dos Países Baixos, e, portanto, de vários outros países que reconhecem a monarca da Casa de Orange-Nassau como soberano, entre eles Curaçao, pequeno país localizado a pouco mais de 60 quilômetros da costa venezuelana. Não sendo bastante, o jornal El Clarín, principal veículo de comunicação da Argentina, noticiou no último dia 18 de abril que o movimento monárquico argentino, que segundo declara possui 2 milhões de monarquistas no país, vai propor no Congresso Nacional um projeto de lei para transformar o país em uma monarquia constitucional parlamentar, inspirada em países como a Suécia e a própria Holanda, caracterizada por uma administração austera e separação entre os papéis de chefe de governo e chefe de Estado, o que para o presidente do movimento seria a solução para a crise econômica e social que atualmente assola o país. Segundo o presidente do movimento, com a mudança da forma de governo, o primeiro monarca seria eleito, e os monarquistas argentinos já têm seus favoritos, entre os quais destaca-se uma pessoa que descende da realeza do Império Inca, o maior império pré-colombiano da América do Sul, que abrangia parte da atual Argentina. Trata-se da princesa Alexia, segunda das 3 filhas do casal real da Holanda. Segundo investigação genealógica, a rainha Máxima Zorraguieta dos Países Baixos é comprovadamente descendente de Tupac Yupanqui, que reinou sobre o Império Inca entre 1466 até 1493. Para reforçar ainda mais a causa, a própria princesa, que hoje tem 15 anos de idade, posou para uma matéria da revista argentina Paraty com uma pulseira nas cores argentinas, que inclusive utiliza com frequência. Embora não se declare pretendente ao trono argentino por questões diplomáticas, visto que é a segunda na linha de sucessão ao trono de outro país. Neste ponto, devo ressaltar um detalhe interessante.
A princesa Alexia hoje tem 15 anos. Apesar de ser a mesma idade em que Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, certamente os monarquistas argentinos não pretendem colocar uma adolescente na chefia do Estado, mas reflete a visão de longo prazo e a consciência de que a instauração de um sistema monárquico não é uma solução que se dá da noite para o dia, mas um processo que, além de demandar tempo, deve ser amadurecido. Uma jovem princesa que desde a mais tenra idade já vem sendo preparada para assumir a chefia de Estado de um dos mais importantes e bem-sucedidos países do mundo. E certamente quando chegar a hora, caso seja esta a escolha do povo argentino, tanto o povo quanto sua soberana estarão suficientemente amadurecidos para constituírem um grande e próspero império na América do Sul. De qualquer forma, é fato que a Argentina tem hoje 2 monarcas coroados, enquanto o Brasil, que nasceu império e preserva sua casa dinástica, não tem nenhum. Também é fato que o único estado monárquico na América do Sul tem uma rainha argentina. Não me surpreenderia se nossos irmãos viessem a se tornar uma monarquia antes do Brasil, e ainda mais, tendo como chefe de Estado uma descendente direta da realeza dos primeiros povos desta terra. Além dos reinos africanos plenamente soberanos do Marrocos, Lesoto e Eswatini, são também conhecidas as monarquias subnacionais como a nação Zulu na África do Sul, o reino Ashanti em Gana, entre várias outras nações tradicionais naquele continente e em outros. Porém, pode soar como surpresa para muitos ouvir falar sobre monarquia subnacional aqui na América, especialmente na América do Sul, mas sim, elas existem e bem próximas de nós. Na semana passada, uma matéria do canal France 24 tratava de Júlio Pinedo, cognominado Dom Júlio I, rei de uma monarquia afro-boliviana. Escravos comprados de reinos africanos como o próprio reino Ashanti, que fez deste comércio sua fortuna e existe até os dias atuais, vieram para praticamente todos os países americanos, especialmente antes da independência, e isso inclui a atual Bolívia. Entre esses escravos, muitos eram nobres e até mesmo reis, derrotados pelos reinos que os vendiam aos escravagistas do novo continente. No Brasil, além de nobres como o mineiro, neto de escravos Barão de Guaraciaba, o homem mais rico do Segundo Império, a ex-escrava Chica da Silva, que era referida informalmente como a Rainha das Américas, entre outros, há histórias como a de Galanga, um rei do Congo vendido como escravo e que, no Brasil, comprou uma mina de ouro e com ela a liberdade de todo o seu povo, tornando-se conhecido como Chico Rei, o rei do Congo no Brasil. Porém, logo após o golpe republicano, todos os registros e documentos relativos aos escravos foram destruídos, impossibilitando definitivamente a investigação genealógica dos descendentes desses povos. Na Bolívia, porém, foi diferente. Entre os séculos XVI e XIX, os escravos eram a principal força de mineração naquela região que possuía uma das minas mais ativas da época, a de Potosí. Entre esses milhões de escravos, assim como nos casos já conhecidos no Brasil, reis do Congo também foram parar nas minas da atual Bolívia. Com o fim da escravidão, seus descendentes se misturaram às tribos locais, formando o que hoje é conhecido como o povo afro-boliviano, concentrado na região de Los Yungas, onde a partir de 1820, assim como no caso de Chico Rei em Vila Rica, no Brasil, começaram a se organizar como um reino em torno do príncipe Utítio de Kikongo, conhecido por outros escravos. Em 1832, Utítio foi formalmente coroado por afrodescendentes bolivianos que deram início a uma dinastia cuja sucessão recai atualmente sobre o agricultor Júlio Pinedo, atualmente com 81 anos, coroado em 1992 pela comunidade afro-boliviana em uma cerimônia emocionante. Sua Majestade seria novamente coroado em 3 de dezembro de 2007, mas desta vez oficialmente pelo prefeito de La Paz, Dom José Luiz Paredes Munhoz, quando o herdeiro do príncipe Utítio jurou cuidar da felicidade e do bem-estar de todos os afro-bolivianos. Depois de receber, vestindo trajes reais, a coroa e o cetro da primeira autoridade política de La Paz.
A nova Constituição Boliviana de 2009 reconhece em seu artigo 30, inciso 2º, o direito à identidade cultural e autodeterminação da monarquia afro-boliviana, estando seu monarca dentro da estrutura do Ministério da Cultura, sendo, na prática, uma monarquia subnacional como aquelas mais conhecidas na África do Sul. Chega a ser irônico que venha justamente da Bolívia, um exemplo de resgate e preservação da cultura e da memória, onde a comunidade de ascendência africana celebra com orgulho o fato de serem descendentes de reis que, de fato, em algum momento foram escravizados lá e aqui, mas voltaram a constituir seu reino, preservando sua história, sua origem e sua cultura mesmo em terras tão distantes. Mas certamente, os torcedores da escravidão, aquelas tietes da senzala que existem especialmente no Brasil, vão desdenhar e ainda assim vão defender que a memória africana que deve ser preservada é a de terem sido escravos, todo o mais devendo ser esquecido. Para estes, não interessa se esses povos foram livres, prósperos, tiveram seus reis, sua nobreza. Para estes, bom mesmo é lembrar que foram escravos. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.